antigo, era uma obra que eu via que tinha as colunas marrom amarelo, muito forte, o marrom amarelo era muito forte. E caía muita chuva, muita chuva, muita chuva de dentro. E quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu olhei, eu fiquei impactada. Eu nunca vim aqui, tá, gente? Eu fiquei impactada com isso. Esse é o final, né? Mas hoje eu tenho 45 anos e eu tive que escrever porque eu estou muito nervosa. É a primeira vez que eu venho testemunhar tudo que tem acontecido na minha vida. E então, assim, a gente acaba esquecendo, são muitas coisas, né? São 30 anos de visões, de Deus ali sempre me chamando, sempre do meu lado, sempre pedindo para eu, filha, você tem algo para ti, eu tenho algo para ti, ele tem algo para nós, né? Isso é certo, mas sempre foi muito forte, mas eu sempre fugi, porque o mundo é muito mais assim, né? Entre aspas, né? Ele é brilhante aí fora, tudo é muito fácil, tudo é muito dado, tudo é muito melhor, né? Ao ver de quem está lá fora. Porque a gente realmente, quando a gente começa a trilhar um outro caminho, que é o da retidão com Deus, como o padre falou, a gente passa por muita luta, muita batalha, porque é uma batalha espiritual mesmo. É uma batalha espiritual, gente. E eu falo isso para vocês porque eu tenho as duas declarações que eu vou passar para vocês aqui, a respeito de visões em sonho, presença do diabo real, né? Então, aos 15 anos eu fui impactada, eu acredito que há muitos anos já devia estar acontecendo, mas a primeira vez que eu fui impactada foi aos 15 anos. Eu gostava acredito que muitos aqui conhecem, Mamonas Assassinas, né? E aí eu fui dormir, e sempre gostei deles, mas dormi tranquilamente. E aí eu passei uma noite de uma visão assim, um sonho muito forte. Eu via todos eles dentro de um avião, só que o japonês, eu não sei se todos aqui conhecem, né? Mas tinha um japonês, ele estava vestido de noiva, só que era uma roupa preta, e o bolo da noiva era preto, isso tudo dentro de um avião. O bolo era preto, e eles faziam muita bagunça, muita bagunça. Até hoje, gente, eu me arrepio inteira, porque foi muito real. Eu não vi o avião cair, mas toda a sensação, quando eu acordei, foi que tinha algo errado. Não pensei neles, não pensei porque eles no auge, né? Jamais, mas eu falei, que sonho é esse? Que coisa estranha, uma coisa muito forte. E realmente, eu fui com o Capão, na padaria, a primeira pessoa que eu encontrei foi meu amigo de rua, de 15 anos, né? E ele já falou pra mim, você não sabe quem morreu? Cristiane acabou. Aí, como ele sabia que eu gostava, aí eu já falei, Mamonas? Aí ele foi. E aí eu já comecei a chorar muito. Essa foi a primeira, muito forte. Eu comecei a chorar, mas o tempo foi passando. E eu não fui me apegando a isso, né? E eu não ia me apegando. Acreditei que seria só coincidência, né? E aí, começou, aos 18 anos, a parte ruim, que foi a perseguição, literalmente, do demônio. Aos 18 anos, eu comecei a sentir vontade de conhecer o mundo, ir para as festas, ter a liberdade que meu pai nunca me deu. Porque hoje em dia as meninas muito novas já estão, né? E eu não, aos 18 anos foi que eu comecei a querer, porque meu pai não deixava. E eu tinha uma sede de conhecer o mundo. E aí eu até comecei a conseguir, mas o meu pai uma vez me deu uma surra, porque eu fui escondida, né? E nessa surra eu fui dormir com muito ódio, com muita raiva do meu pai. Muita raiva. E aquilo provocou, assim, provocou não, né? Deu munição para o inimigo. Foi munição, porque você não pode odiar seu pai e sua mãe, jamais. E por causa do mundo, né? Foi o preço que eu comecei a pagar. O diabo achou uma porta na minha vida
datilografando, que era do tempo da datilografia, né? Eu acabei adormecendo e foi a primeira vez que eu tive o encontro com o diabo. Ele veio em mim e a luta foi... eu não conseguia vê-lo, só era um olhão muito grande em cima de mim, com aquela escuridão. Eu não conseguia me mover e ele tentava o tempo inteiro me matar. Era segurando a minha boca, com as mãos segurando a minha boca para eu não falar, não gritar. Muito, muito, muito forte, era muito forte tudo. Mas eu clamei no nome de Jesus e foi a primeira vez que eu consegui me libertar dele. Acordei muito, muito suada, como quando tira mesmo realmente o espírito, né, de alguém, muito suada, tremendo, chorando, e foi o primeiro encontro. Mas eu já comecei a ir para a igreja, e eu ia muito, sempre fui católica, né, então eu comecei a ir mais ainda para a igreja, e com o passar do tempo isso saiu da minha vida, ele, né, só que eu voltei ao mundão de novo. E eu voltei ao mundão de novo e comecei a fazer, beber, sair, curtir, fazer tudo que uma pessoa solteira faz, né? Que acha que é a liberdade, né? Que é feliz. E quando eu comecei a sentir o incômodo de estar naquele mundão, porque não adianta, quando Deus tem um propósito para você, a felicidade não é aquela. Você começa a sentir em casa, você passa a noite acordado na farra, na bebedeira, mas um dia você está chorando, porque você se arrepende de tudo que você fez. E eu comecei a sentir esse incômodo, né? E eu fui sozinha, eu larguei uma turma de amizades e fui sozinha para a igreja evangélica, porque eu senti vontade de ir para a igreja evangélica. Eu fui para a igreja evangélica. Lá eu comecei a ir todos os sábados, encontros de jovens, e eu lembro que nesse período ele voltou novamente. Porque aí ele queria o quê? Já me intimidar, né? Ele já queria que eu já não estava mais fazendo a vontade dele. Enquanto eu estava no mundo, ele não vinha. Mas quando eu voltei para a igreja, ele começou a querer me intimidar. E foram lutas, e eu comecei a ficar pé, festa, pé, festa, pé, igreja, e minha mãe falando, minha filha, não faz isso, até que um dia eu cheguei bem de manhã da folia, né, e fui dormir, e essa foi a noite, foi o sono que ele voltou. Por alguns anos, ele me deixou muito em paz, não vinha, porque eu estava indo para a igreja, né. Mas quando eu comecei, e depois eu comecei a ir para a farra e tal, e aí foi que ele largou de vez mesmo, né? Mas eu comecei a sentir um incômodo e voltei para a igreja. Só que aí eu fui para a igreja evangélica e comecei a ficar festa, igreja evangélica, e ele apareceu. E aí nessa tarde que eu estava dormindo, foi muito forte, de novo, tudo de novo, aconteceu a mesma situação, ele tentando me matar. Gente, eu ouço tudo que estava acontecendo ao meu redor. Eu ouvia tudo. Minha mãe conversando com meu pai na sala, estava assistindo o Silvio Santos. E eu ouvindo tudo, mas eu não conseguia falar porque ele estava tocando a minha boca. E eu via as mãos, mas tudo muito escuro. Só via o branco nos olhos. E aí, até que a minha mãe, no desespero de um grito, eu acho que eu consegui, que eu começo a clamar o nome do Senhor, e ela conseguiu ouvir. E aí minha mãe correu e já começou a orar comigo e falou: minha filha, eu não quero você no mundo que você está vendo. E Deus está te cobrando. Não faz mais isso, vai para a igreja. E aí então, dias depois, eu tive outro sonho. E ele já aparecia, dessa vez ele aparecia do lado, aí eu saí do meu corpo, e eu vi eu deitada, e ele sentado, amarrado do meu lado, só que eu não conseguia mais ver o rosto dele, mas ele estava amarrado e eu sentia muito medo, estava com muito medo, mas eu estava do lado de fora, eu via o meu corpo na cama, eu via ele, mas eu estava do lado de fora. Gente, é muito difícil assim para as pessoas
tenta passar toda a realidade para vocês, mas eu sei o quanto que é difícil entender. Porque eu sempre fui assim, muito cética para as coisas do mundo, para as coisas da igreja, para as coisas do mundo. Eu sempre ficava o pé, é aqui, não é, eu nunca me achei. Ficava sempre, em que lugar que eu vou ficar? Eu nunca me achava em lugar nenhum. Ficava tentando aqui, tentando lá, porque eu não achava na verdade nada. Agora, quando ele aparecia, aí eu tinha medo. Aí eu tinha medo. E eu sabia que era após eu falar o nome de Jesus que ele saía. Então, tinha algo ali espiritual muito forte. Porque não tinha condição. Por que ele saía? Então, era algo real. Era algo real. E aí eu fui me convencendo que realmente aquilo estava acontecendo, que eu precisava começar a trilhar um caminho diferente, porque algo ruim poderia acontecer comigo. Pior, né? E aí, quando eu vi ele amarrado, eu acordei, e aí gritei, minha mãe correu também, e a primeira coisa que olhou na Bíblia já foi aquele versículo que fala, né? Gente, a hora que ela abriu a Bíblia, ela leu para mim: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Então essa para mim foi a certeza que ele não ia mais me atingir, porque Deus tinha acabado de falar através dela para mim, que ele não ia mais me atingir. E aí eu fui batizada. Aí chegou o dia do meu batismo. Eu estou tentando assim ser bem breve, gente, porque já teve muitas outras visões, eu tive muitas outras visões nesses períodos, sabe? E aí, quando chegou o meu batismo na igreja evangélica, na noite do batismo foi a primeira vez que do ruim tudo ficou melhor para a minha vida, porque aí foi quando eu tive um sonho, a primeira vez, o primeiro encontro, não com Deus, mas com a glória dele. E aí eu já me via no céu muito claro, que você tenta enxergar algo assim à frente e não consegue, de tão claro que é. E saía a moça do louvor da igreja que eu frequentava, ela saía de lá e ela trazia uma carta para mim. Nessa carta ela abria para mim e falava: estou trazendo para você uma carta de Deus. E estava escrito: carta de Deus. Ele está dizendo para ti que ele está te libertando e nunca mais o demônio vai te atentar, nunca mais ele vai contra a tua vida. É a tua libertação que eu estou trazendo para ti através de Deus. Ele pediu para eu te mostrar. Daí eu olhava e eu só via a carta de Deus, né? E não via mais nada. Então eu fui batizada. E isso eu tinha 26 anos. Acho que eu tinha 26 anos. Só que o tempo passou de novo. Passou. E eu acabei voltando para o mundão de novo, gente. Acabei voltando para o mundão. Porque a gente vai esfriando. Se a gente não manter esse alimento que é vir para a igreja, que é essa batalha de parar de ter preguiça, como o padre falou, de achar que não, depois eu vou, a gente vai tirando esse alimento que Deus traz para a gente. E eu fui me alimentando do mundo e esquecendo de me alimentar com o melhor, que o melhor vem de Deus. E eu voltei para o mundo de novo e comecei festas, só que o diabo não voltou mais. Não voltou. Porque Deus cumpre, né? E aí começou a ficar mais forte as visões. Só que graças a Deus, eu encontrei o meu marido, que hoje a gente é noivo, mas a gente foi morar junto. Eu engravidei e fomos morar juntos. E aí eu saí desse mundão e voltei e virei uma mulher, uma esposa, uma mãe. E graças a Deus não tive mais eu sempre tive muita vontade de dançar. Sempre gostei muito de dançar. Então, isso ainda me abrilhantava os olhos, né? Mas eu virei uma mãe, virei uma esposa. E o tempo foi passando
e eu estou há 11, 12 anos, né? Vivendo agora mais em paz. De 2 anos para cá, eu vim passando por... deixa eu só passar aqui no quartinho, para eu ler para vocês um pouquinho das visões que eu tive. Assim, eu vou falar depois dos Mamonas, eu lembro de uma foi muito impactante. Vocês lembram daquela barragem do Brumadinho, né? Aí eu passei a noite inteira sonhando, com a lama tomando conta. Quando eu acordei, mais uma vez, Deus me mostra. Quando eu acordei, que eu olhei, foi no horário do almoço, se eu não me engano, eu olhei, eu caí no chão e comecei a chorar, porque eu vi tudo. Mas a gente, quem somos nós para dizer, não, gente, vai acontecer isso, jamais a gente acredita nessas coisas. A gente não acredita. Mas aconteceu, né? Aviões, quando caíam, a maioria, gente, eu via em sonho. A maioria de aviões, quando caía, eu via em sonho. E aí eu vou passar para uma que foi chocante, que aí eu tenho uma testemunha, que foi agora, recente, 2019, no mês de setembro. No mês do meu aniversário, eu faço dia 27 de setembro. E dias antes eu já tinha combinado com o pessoal para fazer um almoço lá em casa, reunir as amigas. Aí dias antes meu esposo foi levar o meu filho para a escola e eu, vou tirar mais um cochilinho aqui. Deitei e adormeci e veio a minha segunda visão com o Espírito Santo, com Deus, com Ele. Eu estava em um morro. Nesse morro tinha uma médica, uma juíza e o meu pai. Era um morro e a gente olhava e não tinha ninguém. Era uma cidade, mas não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada, só nós 4. Muito alto. E eu começava a olhar para o céu daquele jeito, gente, muito claro que doía os olhos. E eu comecei e elas não falavam nada. E eu comecei a falar para o meu pai, pai, o senhor está vendo? Porque era tão branco, e saía uma coisinha bem escurinha de lá. Pai, o senhor está vendo? E ele, tô. Pai, está chegando perto. Mas a gente não ficava com medo, a gente só falava, eu falava, pai, está chegando perto. E aí foi quando o Espírito Santo se abriu para mim, para o meu pai, para elas, e a gente ajoelhou. E nesse momento, a gente só entrou em adoração, muito grande, umas asas muito grandes, muito forte, gente, muito forte. Eu sou muito abençoada, porque Deus me escolheu para me mostrar. E daí, passava essa cena, eu já estava dentro de um hospital, e nesse hospital, eu sou enfermeira. Nesse hospital, eu não estava como enfermeira, eu estava assim, acompanhando só a médica, essa médica da visão, do momento lá, do monte. A gente entrava e tinha gente jogada para todos os lados, gente, um desespero, um caos. E aí eu começava a falar para ela, Deus está pedindo para eu cantar um hino, e eu comecei a cantar um hino que eu nunca ouvi na vida, que era, eu vim, Senhor Jesus, eu vim a Ti, Jesus, eu vim, Senhor Jesus, eu vim a Ti, Jesus, eu vim te ver, Jesus. Era isso que eu ficava o tempo inteiro cantando, dentro desse hospital. Não sei, o meu entendimento foi, nós
Nós estávamos em 2019. E eu não quis mais comemorar da forma que eu... Aí teve a parte da minha testemunha. Que quando eu saí do sonho e acordei, eu gritei muito, 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 porque aí eu já era real. Eu gritei muito, muito, até que a minha cunhada, minha sogra ouviram. E quando elas chegaram lá na minha cama, eu não conseguia estar aqui a minha cunhada para falar o que eu estou falando para vocês, para comprovar. Eu não conseguia ficar sentada, porque eu estava ali recebendo o Espírito Santo. Meus cabelos, eu estava toda arrepiada. A minha cunhada fala para mim que não conseguia ver meu rosto. E eu estava ali recebendo o Espírito Santo, porque foi muito impactante, muito impactante, muito impactante. O que eu sentia ali, aquela visão. E eu passei um mês, aí foi meu aniversário, eu parecia assim, gente, que a minha sensação é que eu não estava mais aqui. Parecia que Deus já tinha me levado, eu não sentia mais, sabe assim, graça em nada aqui. A minha vontade era, a não ser olhar para o meu filho, mas a minha vontade era que Deus já me levasse, porque eu já estava em paz. Era uma paz que eu sentia tão grande, que no meu eu bebia, né, na época, no meu aniversário eu não quis chegar perto de bebida, eu não queria nada de folia mais, e eu fiquei por um bom tempo, sabe, assim, bem tocada com tudo que aconteceu. Daí, quando foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro, a primeira cena que apareceu ou foi janeiro, não lembro agora, foi da China, né? A China totalmente fechada. Imediatamente. Gente, o que passou da visão que eu tive, eu falei, comentei com todos o que tinha acontecido, mas ficou para lá. Foi uma visão simples. Claro que foi muito forte, muito real, mas foi uma visão. Só que eu jamais fico esperando, mas será o que vai acontecer? Eu nunca fico, até porque tem coisas que são ruins e eu não quero esperar isso. Quando eu vi, passando no jornal, China totalmente fechada, tudo, eu vi as ruas, eu caí no chão novamente, porque foi tudo que eu vi, que Deus me mostrou novamente o Covid. Eu não sei se vocês conseguem ter esse entendimento, mas eu entendi isso, que Deus estava me mostrando que ia acontecer isso. Graças a Deus, Deus me poupou, eu tive contatos com pessoas que tiveram Covid, mas eu não me contaminei, graças a Deus. E essa visão foi assim, para mim, a mais real e a mais certa. Realmente é isso. O propósito que Deus tem para mim é isso. Passando, porque eu acho que eu já passei da meia hora. O inimigo, quando ele não consegue mais tentar me matar, né? Mas ele vai tentar de outras formas. E aí ele foi para minha família. Ele foi atacar minha família. E ele conseguiu me separar do meu marido. Eu separei do marido, do filho, desse Covid. Porque ele não me tocou. Mas ele tentou, né? Tentou tocar de outra forma. E foi outro sofrimento. E foram lutas. Foram quase um ano separados. Mas nesse período, eu também comecei a buscar Deus. Eu fiquei longe e ele também, meu marido também ficou longe, mas ele ficou também no propósito de buscar Deus e eu também da minha forma. E foi quando eu comecei a me fortalecer. E eu comecei a entender. Comecei a entender que tinha algo e eu tinha que buscar. E eu comecei a ter sede da palavra de Deus e fui buscando diariamente. Quando você tem sede, uma coisa é certa. Alguém, algo, sempre vai trazer. Deus sempre vai mostrar para você a palavra correta que você está precisando naquele momento. E assim foi acontecendo durante um ano. E eu nunca fui, nunca tive admiração, nunca olhei para a santa, porque apesar de ser católica, eu fiz crisma, primeira comunhão, tudo.
tive ligação com santos. Tanto que eu fui batizada, ainda cheguei a ser batizada na Batista, né? E aí um dia eu tinha uma lojinha, né? E uma moça chegou para mim